Oi, minha gente! Boa tarde, já estou aqui ao vivo nessa live de hoje, que eu acredito que vai ser um divisor de águas na sua carreira, na sua vida. E sabe por que eu tô dizendo isso? Olha o título da nossa live. Como migrar para o atendimento clínico. Dicas que vão acelerar esse processo. E você me diz assim, como assim, Paranhos? Exatamente isso que você está ouvindo. Gente, ao longo da minha vida como fisioterapeuta, eu ouvi o tempo inteiro colegas que morriam de vontade de fazer atendimento clínico, de ir para a clínica, de atender em consultório e que muitas vezes tinha muito medo, tinha receio e que não sabia por onde começar, o que fazer, quais passos e acabava inviabilizando esse sonho. Ou muitas vezes criando algumas coisas em que diz assim, olha, eu nem vou tentar porque isso não vai valer a pena, eu não vou ter um bom posicionamento, como será que eu me torno referência? Ou será que é muito difícil? Então para eu migrar para o atendimento clínico eu preciso ter uma clínica top, eu preciso começar top porque no mercado tem muita gente boa e eu preciso chegar chegando. E aí eu já dou boas-vindas a todos os meus colegas fisioterapeutas que já estão aqui e já peço sua participação para colocar aqui se você em algum momento já teve esse pensamento, olha, eu nem vou migrar para o atendimento clínico porque eu preciso ter muito dinheiro, porque eu preciso ter uma clínica top para poder ter resultado, para poder ser referência na minha cidade. Coloca aqui sim ou não, já deixa aí o seu comentário para que a gente faça esse bate-papo super gostoso que eu tenho certeza que vai agir como um divisor de águas para você. Para você que ainda não me conhece, que caiu aqui nesse Instagram de paraquedas, eu sou Cibele Paranhos, criadora do método GPS do Dry Needling. Dry Needling é aquela ferramenta maravilhosa que utiliza agulhas de acupuntura. Vamos lá. Gente, falando de migrar, toda vez que eu escuto essa palavra, em mim, eu não sei pra vocês, meu coração dispara. Parece que eu vou ter que sair de algo, largar algo. E isso faz eu me sentir insegura, faz eu me sentir com medo, faz eu ter insegurança. E eu me lembro que exatamente isso foi o que eu sempre ouvi dos meus colegas fisioterapeutas. Eu tenho medo de migrar, eu tenho medo de começar, eu não sei qual passo dar. E eu também me senti assim lá no início. Todas essas perguntas que eu fiz para vocês aqui, será que eu preciso de muito dinheiro? Será que eu preciso começar de forma top? Será que eu preciso chegar chegando? Eu preciso de um patrocinador? Tudo isso estava também na minha cabeça. E eu nunca ouvi ninguém falar de forma tão clara quais eram os passos e quais eram os passos que eu não devia fazer. Porque eu via muito, assim, ouvia muito passos ideais. Você tem que trabalhar dessa forma ideal. E eu não via forma simples, eu não via uma forma direta. E todas as vezes me deixava mais insegura. Então, reforçava o meu medo e eu dizia assim, tá vendo que não é para migrar? Olha, isso aí. Eu tenho que direcionar para a UTI, porque lá é um emprego seguro, porque lá eu vou ter meu dinheiro todo mês. Então, isso vinha em mim, tá? Então, seja muito, 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 muito bem-vindo! O que a gente primeiro... Eu anotei algumas perguntas aqui, tá, gente? Essas perguntas foram feitas ao longo dos anos por vários colegas e é o que vem me norteando desses passos. Então é algo que eu vivi, que eu senti, que eu presenciei de dúvidas, eu anotei todas elas aqui para passar para vocês. Então quando vocês me verem olhando aqui para a esquerda, é exatamente para ver essa fala do meu colega, para entender e ver essa pergunta que é direcionada. Bom, quando a gente fala de atendimento clínico, uma das perguntas que já me fizeram, o que é esse atendimento clínico de verdade, né? O que o fisioterapeuta precisa ter para oferecer um atendimento clínico? Gente, isso já me travava desde o início. Eu achava que eu precisava ter anos de experiência e anos de experiência eu não tinha, porque eu estava começando.
A outra coisa que vinha na minha cabeça é: eu preciso ter todas as formações do mundo. E eu já cheguei em uma fase que eu fazia tanta formação uma atrás da outra que eu não conseguia integrar o que eu estava aprendendo. E eu não sabia de fato nem o que eu estava aprendendo. Então, porque na minha cabeça existiam esses dois fatores. Então, para eu gerar um atendimento clínico, eu preciso ter muitos anos de experiência. Opa, então já estou aqui arrasada porque eu não tenho. E preciso fazer vários cursos e ter muitas ferramentas na minha mão. E aí eu te digo o que eu percebi. Para você gerar um atendimento clínico, você precisa estar muito bem direcionado no que você precisa, no que você quer oferecer. Então, o que eu sempre quis oferecer? Eu sempre quis gerar resultado, gerar melhora no meu paciente, tá? Vamos lá, daqui a pouco a gente conversa sobre isso aqui. Sempre estive muito determinada a gerar resultado, entregar resultado. E muitas vezes eu ficava me perguntando: será que isso é utopia? Será que eu estou indo por uma via errada? O que é que meu paciente deseja? Então eu me dediquei a perguntar aos meus pacientes o que eles procuravam numa fisioterapeuta, o que eles realmente queriam. E eles começaram a me dizer algo que era óbvio e que não tinha entrado na minha cabeça. Eu procuro um fisioterapeuta porque eu estou com um problema e eu quero ter a segurança de que este fisioterapeuta que eu estou chegando pode me entregar o que eu desejo, que é a melhora. Então, para gerar um atendimento clínico, você precisa saber avaliar, diagnosticar funcionalmente, porque a gente vai receber o diagnóstico clínico ali redondinho, direcionado, mas não é o que você vai entregar quanto fisioterapeuta, tudo bem? Quanto fisioterapeuta, você tem que entregar a funcionalidade do que ele está te procurando. E aí junto eu já abro um parêntese para dizer assim: o que faz seu coração acelerar para estudar? O que faz você vibrar para poder você querer saber mais? E no meu caso, o que fazia meu coração acelerar e vibrar muito era querer reduzir a dor. E de que área? Então eu sempre fui apaixonada por músculos, por coluna, então esse foi o meu primeiro direcionamento. E aí já começa a minha dica, né, de como migrar, você sabendo o que seu cliente quer, seu paciente quer. E aí eu te digo, com 11 anos de estrada, o que ele deseja é ter um profissional seguro que entregue a ele resultado, beleza? E que passe segurança. Ótimo, então eu já sei o que eu preciso para gerar um atendimento clínico. E acreditem, muitas vezes meu coração não ficava calmo com essa afirmativa, porque eu achava que eu tinha que sempre entregar mais e ter mais. Mas se você pegar aquela estrutura que ele está te procurando, daquela dor, e mostrar para ele no seu celular de forma simples a anatomia, o que está associado, vocês vão ver a paz, a felicidade e o sorriso no rosto do seu paciente de ter confiança, de gerar confiança, que é isso que a gente quer, gerar a confiança, ter a confiança do nosso paciente. Tudo bem? E aí, o que não é esse atalho, que não é atendimento clínico, de não atendimento clínico? Qual é o lado ruim, gente, de não ter um atendimento clínico? É quando simplesmente você passa esse processo de entender a queixa principal do seu paciente, de explicar para ele essa base da anatomia, explicar quais são as ferramentas. Então você vai utilizar a ventosa, qual é o benefício da ventosa? Você vai utilizar a tração, você vai utilizar a vibração, você vai utilizar o dry needling, com que objetivo? Por que você está querendo fazer essa entrega para ele? Quando você passa por essa fase, você não cria o vínculo inicial, tá? Que é essa fase da segurança, do entendimento, fazer perguntas específicas, fazer uma avaliação. Antes, na minha cabeça, a ficha de avaliação, ela era enorme, eu tinha que ter várias escalas. Não é bem nesse aspecto. Você está fugindo do princípio de início,
que é a queixa principal e o resultado. Para ele, gente, acreditem, ele não quer saber a técnica, ele quer saber o quadro dele. Quando ele vai no Google, ele vai querendo entender o que ele tem. Então ele coloca lá, dor não sei aonde, dor no ombro, o que é? Observe, é isso que o paciente vai pesquisar. Ele vai pesquisar o que é, depois ele vai pesquisar como trato. Então você que está na linha, que está ali naquele momento que ele te achou, ele já está ali porque ele quer você. É você naquele momento que vai dizer, olha, para essa disfunção, para esse quadro, para essa patologia, nós vamos utilizar tais e tais ferramentas com o objetivo de se chegar a isso. Então, o não atendimento clínico é você nem entender e nem explicar o que ele está passando e você já começar a fazer a manobra sem registrar o antes e depois, ou seja, o movimento que ele está apresentando de dificuldade, de restrição, tá? Não mostrar formas de reavaliação, porque o paciente ele quer muito entender o que você fez, se melhorou ou não. E nós sabemos que muitas vezes eu me acabo de rir muito, porque tem paciente que diz assim, ai, melhorou, a minha dor daqui, ela melhorou, mas a minha dor daqui, mas o senhor não falou dessa dor daqui. Essa dor daí não existia na forma de avaliação. Então você vai começar a perceber que ele vai migrando essas possibilidades e ele vai abrindo, tipo assim, olha, o tratamento, será que tá muito bem? Porque eu tava com dor aqui, mas eu continuo com dor aqui. Antes ele não entendia. Isso aconteceu nesse instante com a paciente que veio comigo na semana passada, com muita dor na cervical, dor de cabeça, tá zero, só que hoje ela chegou com a dor lombar. E aí ela foi falar, eu tô com a dor lombar ainda. Eu falei, ainda não, ela não existia, mas ela pode estar associada, porque existe uma conexão da cervical com o sacro e que isso está associando o seu quadro de dor. E aí comecei a explicar e tratei o que ela queria, entende? Então, o não clínico é você não ser específico, é você não mostrar essa segurança, nessa segurança de avaliação, nessa segurança de condução. Isso é não ser um atendimento clínico, tudo bem? É você se preocupar apenas com o ambiente estético, apenas com a estrutura que você está entregando e não se preocupar com o principal, que é o que ele foi te procurar, né? Isso, Franci está dizendo aqui, ó, é o que eu vejo também, é fundamental o terapeuta transmitir segurança, como falar, como gestos e principalmente no toque do paciente. Isso, Franci, é uma construção, isso é um atendimento clínico, tá? É você estar limpo, cheiroso, não precisa estar com roupa de marca, não precisa estar com jaleco de marca, não precisa. O que ele quer é simples e a gente dificulta e cria vários sabotadores diante do nosso processo. É incrível como a gente se sabota, né? E é ali para que a gente não faça o básico, para que a gente não faça o que a gente se formou, que é entregar a reabilitação. Reabilitação é igual a resultado. Tudo bem? Muito bem. Perguntas? Vamos lá. Então eu já falei do que não é um atendimento clínico, já falei o que é um atendimento clínico, já falei da relação de resultado. E aí eu te pergunto assim, nossa, eu tô querendo migrar, eu tô querendo escolher o que eu preciso direcionar. Agora eu já sei o que eu gosto, agora eu já sei o que eu quero entregar para o meu paciente, mas de verdade, o que é que eu preciso ter nesse atendimento clínico, no meu consultório, na minha clínica, para poder gerar o resultado, que é sobre resultado que a gente está falando. Gente, há 11 anos atrás, quando eu comecei, de verdade, eu não tinha possibilidade nenhuma de montar um espaço físico, eu não tinha nem condições financeiras de investir em aparelho. Então eu não tinha condições de comprar um ultrassom, eu não tinha direta de comprar um tênis. Minha mãe estava saindo do emprego, se aposentando, já tinha se aposentado na verdade, tinha alguns meses. Então eu estava fazendo a minha pós, eu estava investindo na minha pós, que era um valor caro por mês e que dali pra frente eu teria que me manter.
E aí a minha sacada naquele momento foi o que é mais leve, o que eu não tenho que carregar, o que eu não corro risco de ser assaltada para fazer o atendimento clínico a domicílio, ou se eu conseguir atender em alguma clínica, o que eu preciso. Eu já tinha sido atendida com o dry needling, né, alguns anos antes, porque eu tive a síndrome do túnel do carpo e o de Kerven, e foi um resultado magnífico, e daí eu procurei fazer minha formação. E eu me lembrei, e eu direcionei, eu falei, bom, eu estou investindo numa pós-graduação, que na época foi da osteopatia, para atender com as minhas mãos, e eu investi numa técnica de agulhamento a seco, que eu não vou carregar muito peso. Então, essas eram as minhas duas ferramentas sendo direcionadas para o atendimento clínico. E ontem, eu não sei se vocês viram, quem já me acompanha aqui viu, que aqui na clínica faltou luz o dia inteiro, a tarde inteira. E eu não parei a minha agenda à tarde porque eu estava sem luz e não conseguia ligar algum tipo de aparelho. Eu continuei com as minhas mãos e utilizei as minhas agulhas e gerei o resultado a tarde inteira. Então, o direcionamento de oportunidade que o dry needling teve na minha vida, a forma como ele foi porque ele se encaixou perfeitamente no que eu queria. Era baixo investimento, então eu fiz a formação, era baixa. Eu comprei as agulhas, que 100 agulhas custa R$30, agora era menos ainda, né, 11 anos atrás, mas hoje custa em média de R$30 a R$32. Então, eu não precisava mais de muita coisa. Eu comprei uma caixinha de descarte, luva e algodão e álcool. Então foi aí que eu comecei a direcionar. E aí eu comecei a entender qual era o meu custo. Então eu fui entender quantas agulhas eu usava no atendimento, quanto saía cada luva. E aí eu calculei meu custo e vi que eu estava tendo um lucro muito grande, né? O que é lucro muito grande? Eu cobrava R$50 e de técnica eu gastava R$3,50 na época. Então o que sobrava, eu tinha uma margem muito grande, já tinha carro nessa época, minha mãe tinha dado o carro dela, eu fazia a margem com a gasolina, o roteiro, e aí eu comecei a ver que eu estava realmente ganhando dinheiro. E aí você vai dizer assim, mas Sibeli, por que você está me contando isso? Porque pode ser que tenha alguém aqui que não tenha nenhum patrocinador, que não tenha ninguém que invista, algum fisioterapeuta que não tenha ninguém que invista na carreira, que não tenha ninguém que compre aparelhos sensacionais como ondas de choque, que hoje eu tenho aqui, a maca de flexo de extração, como hoje eu tenho aqui. E você pode estar perdendo uma grande oportunidade, primeiro, de ajudar muitas pessoas e de se realizar. Porque quando eu entendi que meu custo era muito baixo e que eu estava ganhando muito bem, né, pelo que eu estava fazendo, eu comecei a me sentir muito realizada. E dali começou a me dar força de cada vez mais migrar para o meu sonho. E o meu sonho era me qualificar, não era comprar nada, não era montar nada. Meu sonho era cada vez mais poder fazer mais cursos. O meu maior desejo, eu não sei se tem alguém que tem o mesmo desejo aqui, mas até hoje, o meu maior desejo é ter conhecimento. É quando um paciente ou alguém que eu tô conversando abre a boca e fala assim, nossa, mas você é o que mesmo? Você é médica? Eu digo, não, terapeuta. Isso, gente, pro meu coração, pro meu ego, vai pra tudo. É a maior felicidade que há. Então eu peguei a oportunidade que eu tinha, que era o pouco dinheiro, de verdade, contado lá no cofrinho, que minha mãe pagou minha formação, mais o que eu tinha para pagar o investimento de viagem, hospedagem. Na época não tinha curso online, e eu investi. E daí eu fui direcionando, né, e sempre na busca de ter mais conhecimento. E fora que eu não tinha que carregar peso, eu não tinha risco de ser assaltado, levarem os meus equipamentos, a qualidade de trabalho. Então, como eu sempre direcionei, não no primeiro momento eu comecei a trabalhar com atletas e era muito rápido soltar aquela musculatura, eu não tinha que ficar com a minha mão, não tinha que ficar suada. Então eu consegui fazer uma rota, e às vezes eu atendia 4 pessoas numa família da mesma casa, e saí, atendia próximo mais 2, e aí eu comecei a ganhar em quantidade com qualidade de trabalho, né?
a minha relação de horário flexível. Então, o atendimento clínico é você que faz. Hoje eu cheguei aqui na clínica, comecei a trabalhar às 10 horas e saio às 20 horas. Então, porque hoje eu queria botar coisas de molho na minha casa, eu queria ajustar algumas coisas, ontem fiz limpeza aqui, enfim. Então eu sou a dona do meu horário. E quando eu falo de atendimento clínico, eu não quero que você feche a sua cabeça achando que você tem que ir para uma clínica. Você pode sim fazer o atendimento a domicílio, tá? Você pode gerar tudo isso que você quer. A possibilidade de crescimento, então, é uma área que eu via claramente que apenas com o meu conhecimento eu ia conseguir chegar aonde eu quisesse. Eu não ia depender de ninguém, eu não ia depender de nenhum direcionamento específico, sabe? De que alguém me apadrinhasse, que alguém me puxasse. Era peito. E essa primeira virada foi aí, foi essa casadinha que eu fiz, né? Investi na Hostel, depois investi com o Dry Needling, passei a ficar mais conhecida pelo Dry Needling do que pela Hostel mesmo, porque era muito fechado, a quantidade de mulheres é muito pequena, enfim, a gente ainda tem esse processo aí todo. E como que o Dry vai acelerar esse processo, gente? Como que acelerou pra mim, gerando resultado? Então, todas as vezes que eu atendia alguém, que eu relaxava, que o músculo ficava soltinho, que a pessoa se soltava, o que acontecia? Simplesmente era um boca a boca. Então era uma família, era um vizinho, eu já cansei de atender a domicílio e ser vizinho. E depois alguns anos depois, 3 anos, 4 anos, se eu não me engano, eu comecei a montar a minha clínica, vim para uma cidade vizinha que eu morava, porque era mais fácil chegar estrategicamente. E eu também continuava sem ter condições de investir, né? A gente nem sabia como divulgar, naquela época era panfleto e não dava certo, era muito surreal. A gente via que o dinheiro estava indo embora, sabe aquele nervoso? E aí eu parei e falei assim, peraí, mas como que eu fiz? O nome foi feito em Salvador, aos pouquinhos, lá no bairro, pelo resultado. Então eu atendia um que trazia outro, falei, aqui também vai ser assim, vamos ter paciência, porque o boca a boca traz resultado. Então, como a minha meta era resultado, como a minha meta era tirar a pessoa da crise no primeiro atendimento, e o Dry Needling me dava isso, e as técnicas manuais me davam isso, então eu juntei os dois e vi que realmente o boca a boca dava. E como que o Dry Needling agilizou isso? Então, quando eu queria fazer uma manipulação e a lesão se esconde no movimento, ela se fixa, né? O músculo fica rígido, eu ia, agulhava, fazia o Dry Needling e depois botava no parâmetro e manipulava. E aí a pessoa dizia, nossa, essa manipulação foi a mais suave da minha vida. Foi, Adri, eu tive síndrome do túnel do carpo e foi ela que abriu os meus caminhos. Inclusive, eu conto isso, gente, na semana da revolução do Dry Needling, tá? Eu conto isso exatamente passo a passo, porque foi algo que mudou muito a minha vida. Eu tive muito medo, inclusive, de não ter mais condições de trabalhar logo no início da carreira. Adri, minha irmã, foi um processo. Beleza? E aí, gente, eu me lembro que nessa relação de oportunidade, de migração, eu me lembro de um aluno meu, que eu super sou fã, do Robson, de Vitória da Conquista, que tinha um desejo muito grande, tinha uma base de formação de RPG, mas que trabalhava na UTI. E o grande desejo dele era ir para o atendimento clínico porque ele queria mais qualidade de vida, né? E aí eu brinquei com ele no final da forma assim, olha, eu vou te dar 1 ano para você estar atendendo clinicamente. E em 2 meses depois, eu falei com ele, ele falou, já aluguei minha sala, ficou muito mais fácil de entregar resultado depois do curso de Dry Needling, você tinha razão, me surpreendeu e eu já tô com minha sala e agora é só trabalhar as estratégias. E essa estratégia eu quero muito que você entenda, por isso que eu começo chamando a realidade. Entregue o que seu paciente busque na neuro, na fisiorrespiratória, na fisiortopédica, na clínica da dor, no que for. Entregue o que o seu paciente deseja, tá? E aí você vai ver que o seu jeito tem lugar para todo mundo, gente. Cada um tem um jeitinho, tem uma forma que cativa, que atrai, que bota você naquele lugar que é preferido dele. Então hoje, aos passos dos anos,
você começa a perceber simplesmente não era tão trabalhoso como você imaginava, que era muito mais simples, inclusive, do que você imaginava, que só precisava você entregar o básico. Nossa, e isso é tão real, porque eu tenho pacientes que me acompanham nessa trajetória e que ficam felizes de ver o que a gente conseguiu construir, o quanto que a gente conseguiu crescer, quanto que a gente conseguiu mudar. Mas observe, essa não era a base. A base era o quê? Era o conhecimento. Era o conhecimento, era a entrega, era o que ele recebia. Então, para você que tá aí, que pode estar triste nesse momento, que pode estar sem dinheiro, que pode estar sem saber por onde começar, mas com um desejo muito grande de fazer seu nome, com um desejo muito grande de se tornar referência, tenha calma, invista no seu conhecimento, busque entregar aquilo que a fisioterapia propõe, reabilitação, pautada na anatomia. Investigue, pesquise, conheça. Uma das ferramentas que me ajudou foi o Dry Needling. Pesquise sobre ela. Observe o que a literatura científica fala. Seja paciente, seja agulhado, sinta. Porque, nossa, tem uma aluna minha, a Adriana, que fala isso muito. Paciente, eu entendi que eu precisava ter essa ferramenta. Comigo foi assim. O Paulo Coelho que me agulhou e eu falei, eu preciso disso para os meus pacientes. Entende? Porque é embasado, é pautado. Não fui eu que criei. Quem me dera, Jesus, não fui eu que criei e tem 21 anos apenas de pesquisa científica, tá? Então é essa qualidade de trabalho com entrega de resultado muito rápido, tá? E isso, gente, essa relação de entrega, de saber da vida do aluno depois da Paranhos. Porque eu queria tanto saber como os meus alunos estavam. Para vocês terem ideia, tem 10 anos que eu dou, que eu ministro o curso de Dry Needling presencial. E eu não sabia como andava a vida das pessoas, eu não sabia o que tinha mudado. E foi um quadro que me chocou muito, porque eu comecei a ver que de verdade tinha mudado a vida dessas pessoas. Me lembro do Vini Salles, um aluno, um físio aqui de Lauro, que dizia assim, nossa, velho, eu cobrava R$50 e hoje eu cobro R$150, e ficou muito mais fácil de entregar o resultado. Eu vejo a Emily, que era recém-formada, estudante, que catava o dinheirinho e que hoje tem a clínica dela. Isso me emociona, porque foi esse caminho que eu fiz, sabe, gente? Foi esse caminho do zero, sem nenhum patrocinador, cara e coragem de verdade, com um objetivo único, que era entregar resultado, e continua sendo isso até hoje. Entregar resultado é o meu objetivo, continua sendo o meu objetivo. Gente, tem meia hora já e eu tô com tanta vontade de conversar mais com vocês. Ontem eu ia voltar pra fazer live de noite, só que faltou luz aqui na clínica. Acabou, né? Acabou. Aí a criatura já quase não dormiu direito, porque ficou pensando que o ar-condicionado tinha sido queimado, se a tração tinha sido queimada. Acordei nesse psiricutico. Foi uma loucura, a clínica toda desligada. Aí não voltei. E agora eu gostaria muito, tenho vários outros passos aqui, vários outros, mas que ainda não vai dar tempo, porque meus pacientes chegaram, já tô indo aqui. Mas eu vou deixar aqui, se eu tiver condições hoje, energia ainda no final do dia, eu volto para falar sobre esse tema que tá no meu coração e que vem transformando fisioterapeutas. E como que o Dry Needling pode ajudar nesse processo, de verdade, no passo a passo de vocês. Tem uma aluna aqui, peraí, que ela é da Osho. Cadê? Aqui. Cadê? Não. Essa aqui, Natane. Estou quase terminando o meu CO e ainda tenho medo de dedicar exclusivamente a osteopatia. Preta, vou te dar uma sugestão. Não se dedique a nenhuma técnica. Se dedique apenas a entregar resultado. Não venda nome de nada, tá? Trabalhe seu nome, trabalhe o seu jeito de atender. E quando você for começar a atender, aí você diz, olha, eu vou utilizar tal ferramenta, tal técnica. Se joga.
Entrega o seu melhor. Não deixe que o ótimo tire o brilho do bom. E tá bom como você tá. Vai ficar cada vez melhor. É que nem vinho, com o passar do tempo fica melhor ainda. Tá bom? Gente, espero muito com essa meia hora. Ai, que lindo, Franci, já fiz 2 cursos com você, que legal, a gente se vê aí, minha irmã, tô na área. Vou ver se eu consigo voltar mais tarde para terminar esse tema, tudo bem? E se você ficou com alguma dúvida, se você que tá vendo aqui no gravado ou aqui no ao vivo, como não vai dar tempo de te responder, vai lá no direct ou coloca aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar, tá bom? Um beijo grande!